E aí, turma, tudo bem com vocês? Em primeiro lugar, pessoal, quero agradecer bastante aí pelos acessos, tá? Nos vídeos. O pessoal passa dando like aí, legal, pouco like, mas o que puderem passar o like, financeiramente eu acho que não estou ganhando nada com isso não. Não entrou nada, nunca pediu nem o nome da minha conta. Mas é isso mesmo, faz parte. Mas o interesse aqui é tentar passar o conteúdo para vocês de uma maneira que vocês consigam entender e que eu consiga transmitir legal para vocês, tá? E assim, desculpa pela chiadeira, porque eu não sei, eu vou tentando fazer alguns upgrades aqui na minha máquina para tentar melhorar um pouco o vídeo para vocês, tá bom, pessoal? E, bom, hoje a gente vai aqui para nossa terceira aula, lembrando que a gente está dando um conteúdo a cada 15 dias, tá? A gente está chegando já nos finalmente, para a prova de vocês já está bem próxima. Vai ser tudo dentro desse conteúdo. Vocês estão vendo que o conteúdo está bem simples, né? Não está um conteúdo complexo. As questões são bem só que 5 questões, são bem simples também, tá bom? E na dúvida, como eu sempre digo, vocês podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Hoje a gente vai falar um pouco sobre volume, tá? Uma revisãozinha também referente a esse conteúdo aí, que tudo faz parte do Enem. Aí, lembrando que todas as questões que eu estou passando para vocês são exatamente voltadas para o Enem. Bom, o volume aqui do prisma, a gente vai falar logo dele aqui, né, que é o primeiro. E aí a gente temos o que? Temos um cubo aqui, tá? Tem dois prismas, um prisma retangular e um prisma triangular, tá? Então ele utiliza cada um com uma fórmula diferente. Sabendo que a gente, para calcular o volume, pessoal, a gente tem que sempre multiplicar os três lados, tá? Os três lados. Aqui no caso do cubo, o cubo aqui ele tem o lado A, o B e o C. Fazendo a multiplicação dos três lados, você vai encontrar o valor do volume desse cubo, tá? No caso do triângulo, você tem que encontrar a área da base. A área da base, no caso aqui, como ele tem um triângulo, e a gente sabe que a área da base do triângulo é base vezes altura. Ou, no caso aqui, ó, ele está dando a altura como um item, a letra B, né? E a base como essa letra A. Então você vai pegar os dois valores, multiplicar e dividir por 2, que é exatamente a mesma fórmula do triângulo, que eu coloquei na atividade no conteúdo da aula passada. Mostrei para vocês as áreas básicas, né, do triângulo, do retângulo, do quadrado, do trapézio e do losango, certo? Tudo na aula passada. E aqui também, quando você vai multiplicar, vai calcular o volume do prisma, além de você pegar a área da base, você vai ter que multiplicar pelo outro lado, que são 3, lembrando que o volume você tem que calcular os três lados, fazendo a multiplicação dos três lados, em cima do prisma, tá? No caso do cilindro, tá? O cilindro ele vai ter o quê? Vai ter uma formulazinha que é π vezes raio ao quadrado, vezes uma aresta, né? No caso aqui o lado A, tá? Então é o π que vocês sabem que é o valor 3,14. Não necessariamente vai depender muito de se a questão ela pede o valor do π ou não, tá? Então dependendo do enunciado da questão e vai depender também das opções que vocês vão marcar na questão. Às vezes ela não pede o valor do π, ela vai ter lá π centímetros cúbicos, mais ou menos isso. Se ela tiver isso, então você não precisa multiplicar pelo valor π. Ok? No caso aqui, ele também temos o volume do cone. O do cone ele é um pouco parecido com o do cilindro. A diferença é que o cilindro, você vê que ele tem base, a base de superior é a mesma da base inferior. No caso do cone, ele tem somente uma base inferior, que a base superior ela é em forma de uma vértice, né? Vem tipo um triângulo. E aí como é que a gente calcula ele? Π, mesma coisa, né, do cilindro, π vezes raio ao quadrado, vezes A. Porém, esse A ele é dividido por 3, que é exatamente 1/3 que você vai trabalhar do cone. Tá? Então você vai multiplicar π vezes o raio ao quadrado, vezes o lado, e a aresta dividida por 3, que é exatamente 1/3 do cone que você vai trabalhar. Tá bom? No caso da pirâmide, é a mesma situação. Porém, como a pirâmide ela tem um lado triangular,
E aí então você tem que calcular a área da base. A área da base do triângulo a gente já sabe, que a gente falou anteriormente, que seria a base vezes a altura, né, que no caso aqui é o C, B vezes C, ó, dividido por 2. E como ele também é uma pirâmide e tem o mesmo estilo do cone, ele também vai ser calculado por 1/3 do lado, certo? Da aresta aqui, ó, certo? Então você é base vezes altura dividido por 2 vezes A sobre 3. Isso você pode multiplicar toda a parte de cima, fica B vezes C vezes A, e fazer tipo, no caso aqui, 2 vezes 3 vai dar 6. Tá? E se fizer o MMC também vai ser 6. Ok? Você pode usar a formulazinha do volume B vezes C vezes A sobre 6. E aí temos um exemplo aqui, pessoal. São questões, como eu tinha falado, são questões do Enem, tá? Um fazendeiro tem um depósito para armazenar leite formado por 2 partes cúbicas que se comunicam, ou seja, estão um junto ao outro, uma acima da outra, tá? Como indica a figura, a aresta da parte cúbica de baixo tem a medida igual ao dobro da medida da aresta partida da parte cúbica de cima. A torneira utilizada para encher o depósito tem vazão composta e levou 8 minutos para encher a metade da parte de baixo. Quantos minutos essa torneira levará para encher completamente o restante do depósito? Então é o seguinte, se você observar aqui, ó, tem uma parte de líquido aqui dentro. Então aqui a gente gastou 8 minutos para preencher isso. Essa outra parte aqui, falta para encher, ele quer saber o tempo de gasto para gastar para cá e o tempo para gastar em cima. Bom, pessoal, se vocês observarem o seguinte, a gente usa um pouco a lógica daqui, tá? A gente sabe que existem os cálculos, mas vamos usar um pouco da lógica para facilitar o entendimento, certo? E aí o que acontece? Como eu gastei 8 minutos aqui, é óbvio que a outra metade eu vou gastar também 8 minutos, concorda? É 8 minutos. Vamos lá, pronto, até aqui eu já sei que eu tenho 8 minutos. Mas aí eu tenho as respostas, 8, tá jóia, mas só que eu não fechei a parte de cima ainda, ó, que é o cubo de cima. Vamos agora concluir. Então eu já sei que a opção 8 poderia ser, porém, como está faltando o cubo de cima, então o item A está descartado. Vamos calcular agora a parte de cima. O 8, pessoal, como eu estou calculando o cubo é o seguinte, é um número, no caso a aresta elevada a 3, certo? Elevada a 3. Ele não disse aqui que o cubo pequeno, o cubo grande não é o dobro do pequeno, porém, a gente sabe que o cubo, tanto um quanto o outro, ele trabalha com aresta 3, tá? Aresta 3. Aresta 3 significa A elevado a 3. Então, A elevado a 3, eu posso pegar aqui, ó, e eu sei que o 8 eu posso também dividir por, simplificar ele, fatorar ele vai ficar 2 elevado a 3. 2 elevado a 3, então ele vai dizer o seguinte, que cada lado desse aqui, cada aresta vai ser 2. Então 2 elevado a 3 vai ser 8. Ou seja, então quer dizer que esse lado aqui eu vou gastar 8 minutos. E o lado de baixo eu vou gastar só 2, o de cima eu só vou gastar mais 2 minutos. Ou seja, vou gastar 10 minutos ao todo. Seria o item B. Ok? Mas se eu for usar aqui a maneira do cálculo, ó, para preencher a metade do cubo inferior, são gastos 8 minutos. Portanto, ainda serão necessários mais 8 minutos para preencher o que estiver faltando, tá? Mas aí tem um cálculo que eu posso fazer aqui, ó, 8A3, referente a 16, tá? Que são o cubo todo de baixo que eu já preenchi. E o A3 é representado o valor de X, que é os outros 2 minutinhos que vai ficar faltando. Mas eu coloquei aqui para fazer o cálculo. Faço uma regra de 3 simples, ó. 8 vezes x dá 8x e A vezes 16 fica 16. 8x igual a 16. Colocando o 8 para no lado do 16, vai dividir. Então eu vou encontrar o valor de 2x igual a 2 minutos. 2 minutos com mais 8 minutos aqui, ó, que eu já tinha,
referente à parte de cima, que eu sei também que vai ser 2 minutos, o de baixo foi, aliás, 8 minutos, o de baixo foi 8, então de cima também vai ser 8. E o 2 vai ser o último cubo, que é o de cima, o pequeno, ok? Então somando vai dar 10 minutos no total. E o segundo exemplo aqui é o seguinte: uma pirâmide reta de base quadrada foi soldada sobre o prisma reto de bases congruentes, base da pirâmide, formando um sólido geométrico parecido com o da figura. Tá? Então temos aqui um triângulo e temos aqui um cubo. Foi soldado os dois e ele quer saber a medida, o volume dos dois juntos. Então a gente vai fazer o quê? A gente calcula o volume de cima, depois a gente calcula o volume de baixo. Quando terminar os dois volumes, a gente soma e a gente vai encontrar o volume total. Tá? Então o volume de cima, no caso aqui seria a parte como se fosse uma pirâmide, tá? É exatamente a fórmula, área da base vezes a altura dividido por 3, ok? Que é exatamente aquela fórmulazinha que eu tinha falado lá em cima, que é a área da base, que você tem que encontrar porque é a área da base. A área da base porque é um triângulo, certo? Então como é que eu vou encontrar aqui? Como ele está dizendo que é 36, aliás 6 aqui, ó, né, a aresta, então em cima aqui também vai ser 6, ó. Ok? Então, como é que eu calculo aqui? 6 vezes 6, 36, tá? Então é só você calcular a área, como é um quadrado, então o quadrado como é que você calcula? É lado vezes lado. Então a área da base aqui vai ficar 36. Vezes 12, porque 12? Ele está dizendo que a mesma altura, ó, prisma mede 6, tá? E a sua altura mede o dobro da aresta. Então, se a aresta é 6, a altura vai ser 12, que é exatamente o dobro de 6. Ok? E aí, depois multiplicando os dois dividido por 3, vai dar 144. E agora eu vou atrás de encontrar o valor do cubo. O cubo, a mesma situação. Como eu não preciso dividir por 3, certo? Que é exatamente referente a 1/3 do triângulo, eu só vou calcular lado vezes lado, base vezes altura, tá? E a área da base vezes altura, no caso, encontrei com uma área da base é 36, que é 6 vezes 6, 36, multiplicado pela altura, vai dar 432. Achei a área do retângulo, no caso do cubo, né? Do paralelepípedo, né? Na parte de baixo aqui. Então, pessoal, o que eu faço? Como eu encontrei os dois valores, só vou somar e vai dar 576, certo? O valor exatamente seria esse aqui, ó. Ok, pessoal? Bom, é bem simples, não tem dificuldade. Coloquei duas questões bem simples e as questões que eu coloquei na tarefa de vocês não está complicada. Bom, e qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp, tá? Fiquem à vontade. Um grande abraço para vocês aí, até a próxima.